Eu gostaria de agradecer o Leandro Braga, da Associação dos Músicos, Cantores Líricos de Minas Gerais, pela disponibilidade de participar do seminário. E passo a palavra agora para o... Está aqui presente? Moísa Medeiros, que é presidente do Sindicato dos Fiscais Agropecuários e Fiscais Assistentes Agropecuários do Estado de Minas Gerais também, com 15 minutos. Bom dia a todos. Em nome do deputado Alencar da Silveira Júnior, eu gostaria de cumprimentar todos os 77 deputados. Em nome da deputada Beatriz Sequeira, eu gostaria de cumprimentar especialmente os deputados do Bloco Democracia e Luta, que estão nos apoiando. Gostaria de mandar um abraço e estimar as melhoras ao deputado Antônio Carlos Arantes e agradecer também o apoio da deputada Celise Laviola, do deputado Coronel Henrique e do deputado Dalmo Ribeiro, que estão nos apoiando nessa questão da reforma da Previdência. Eu considero que o seminário virtual é importante, é válido a gente discutir esse assunto, mas ele não substitui a presença, a participação popular que seria alcançada com uma audiência pública. A gente tem perguntas e não tem ninguém aqui do governo para responder. Ontem, a deputada Andréia de Jesus perguntou por que a idade das mulheres está aumentando 7 anos e a idade dos homens está aumentando só 5. Ninguém respondeu, nenhum dos dois secretários respondeu essa pergunta. Alguns itens da proposta são graves, o governo copiou a regra federal nos piores quesitos e ele foi mais rigoroso ainda do que a regra federal. A média de salário do servidor do Estado é 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes menor do que a dos servidores federais. Então, não é justo que os servidores estaduais contribuam com a Previdência mais do que os servidores federais. A proposta do governo, essa escala que varia de 13 a 19, ela é pior em todas as faixas para o servidor do Estado do que para o servidor federal. Eu represento os fiscais agropecuários e fiscais assistentes agropecuários do Instituto Mineiro de Agropecuária, o IMA. 99% dos nossos filiados estão na faixa que vai de 2 a 10 salários a 10 mil reais. Temos 0,7 na faixa de até 2 mil reais e 1,1 na faixa de acima de 16. Essa proposta do governo, ela vai aumentar, então, de 11% para 13% metade dos nossos filiados e de 11% para 16% a outra metade. Não é justo, nós temos acordos não cumpridos por parte do governo, acordos firmados em audiências públicas nessa casa, com a intermediação da Assembleia Legislativa. Ano passado, o governo ofereceu um reajuste apenas para a categoria da segurança pública, desconsiderando que as outras categorias também estão sem reposição salarial há anos. Os fiscais agropecuários e fiscais assistentes agropecuários não têm reajuste do vencimento básico há 8 anos. O último reajuste que a gente teve foi no ano de 2012. Nós estamos há 5 anos aguardando o cumprimento de um acordo por parte do governo, firmado com a categoria. A condição para o governo cumprir era sair do limite prudencial da Lei de Responsabilidade Fiscal. Ele saiu esse ano e ofereceu reajuste só para a segurança pública, desconsiderando todas as outras categorias. Nós tivemos apoio de diversos deputados para propor emenda que esse reajuste fosse para todos os servidores. Infelizmente, nós não conseguimos derrubar o veto do governador. Tivemos maioria matemática, mas não a maioria necessária para a derrubada do veto.
Os fiscais agropecuários, eles continuam trabalhando durante a pandemia, garantindo a sanidade de todas as lavouras e rebanhos e de todos os alimentos que chegam à mesa da população mineira, e, com isso, eles permitem que o agronegócio mineiro continue elevando o PIB e segurando a balança comercial nesse momento de crise. Não consideramos justo fazer uma reforma que vai afetar a vida de milhares de pessoas, a vida presente e a vida futura, sem um amplo debate. O governo alega que existe déficit, mas ele não apresentou estudos para os servidores, não houve discussão com os servidores. Os dados do portal da transparência estão confusos, a gente tem dúvidas, não tem ninguém para esclarecer. Achamos ontem servidores com salários de R$15 mil, R$20 mil e R$39 mil, sem nenhum centavo na coluna da contribuição previdenciária. Gostaria de esclarecer o que isso significa. Fazendo uma conta bem grosseira do valor que o Estado arrecada com os 11% hoje, é coisa de 89 milhões, e se a gente aumentar para 14%, que é a média final esperada, dá 113 milhões, são 24 milhões, que não significam nada perto dos 135 bilhões que o governo abriu mão de arrecadação de repasse de ICMS da Lei Candir. Então, eu gostaria que o governo demonstrasse que está tentando equilibrar as contas de outras formas também, não só às custas dos servidores. Sobre as propostas, a regra de transição, às vezes, ela é pior do que a regra nova de concessão, tem alguns equívocos, nós vamos apresentar propostas em todos os pontos. Sobre as alíquotas, a gente não acha justo que os servidores estaduais paguem mais que os federais. O ideal seria manter 11% para quem ganha até 2 mil e aumentar para 12, 13 e 14 nas faixas do governo. E eu ainda faço uma nova sugestão. Durante o prazo de vigência do decreto de calamidade pública, essa tramitação deveria estar suspensa para que o governo apresentasse os dados, para que a gente fizesse nossos estudos, os sindicatos, a Assembleia, para que a gente pudesse auditar as contas, e após a calamidade pública, que a gente voltasse a discutir essa matéria e que os efeitos da mesma só começassem a valer a partir de 1º de janeiro de 2022, que é quando acaba a lei do congelamento dos salários, que a gente também acha um absurdo. Os servidores públicos não têm que pagar a conta sozinhos, serviço público é vocação, não é mamata. A gente propõe que aumente, então, que mantenha os 11% durante o congelamento de salários, que aumente para 12% em 1º de janeiro de 2022, que aumente para 13% em 1º de janeiro de 2023 e que aumente para 14% em 1º de janeiro de 2024, se o Estado comprovar que tem déficit, se o Estado apresentar esses números e se o Estado se comprometer a buscar outras formas, outras reformas tributárias que possam equilibrar as contas. Na questão das alíquotas ainda, a gente não chegou num número que fosse bom para todos. A gente não acha justo aumentar, então, em mais de 3%, a contribuição de uma pessoa que ganha até 2 mil, no momento de crise, no momento que está todo mundo preocupado com o combate à pandemia. Sobre as outras questões... Só um minutinho. Me dá uma água, por favor. Água. Obrigada. Nós sabemos que a Assembleia Legislativa está fazendo todos os cálculos e tentando chegar também numa conclusão, numa proposta de alíquotas e regras que seja menos prejudicial a todos
E a gente acha que, nesse momento de pandemia, em menos de um mês, é impossível fazer esse estudo e é irresponsável aprovar mudanças sem ouvir todos os envolvidos, sem ter um debate amplo, democrático, de verdade, com a participação de todos. Não vou utilizar todo o meu tempo, fui bem sucinta, igual o colega anterior, mas tenho questões que gostariam de ser respondidas pelo governo, vou encaminhar no formulário da Assembleia, juntamente com todas as propostas elaboradas pelo nosso consultor especialista na área. Obrigada a todos. Essa presidência agradece a Moísa, senhora Moísa, Sindicato dos Fiscais Agropecuários e Fiscais Assistentes